que foi um matemático e clérigo, sim, ele era uma espécie de pastor do século XVIII, e ele trabalhou lá nessa probabilidade, pensando assim, qual é a probabilidade do Sol nascer amanhã, né? Então, todo dia o Sol nascia, cada dia que o Sol nascia, ele tinha mais convicção de que o Sol iria nascer no próximo dia, né? Uma coisa parecida com isso, logicamente, que reza a lenda que essa foi a origem e depois ele foi ampliando isso para outros eventos e até tornar essa coisa prática que a gente tem hoje em dia, né? Então, apesar de ter sido do século XVII, né, essa coisa, 1600 e pouco, 1600 e muito no caso, só foi ser publicado no século XVIII e só foi não ser ignorado a partir do século XIX, certo? O Laplace também trabalhou bastante com isso daqui e construiu a partir do teorema de Bayes, né, para a teoria das probabilidades, já no século XVIII. Enfim, é muito interessante essa coisa. Temos até um exemplo clássico aqui da aplicação do teorema de Bayes, né, que é o caso dos testes de doença, né. Você já parou perceber lá já parou pensar, né, quando a gente estava fazendo teste, pensava isso muito na Covid, né, daquela questão do falso positivo, do falso negativo, né, então, meu teste deu positivo, mas qual que é a probabilidade de eu estar realmente doente?